Eu creio que é algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu tenho percebido que a nossa igreja local tem amadurecido. E Deus tem me motivado, eu tenho sido inspirado pelo Senhor a trazer palavras que tragam um nível de maturidade e serenidade para os irmãos. Então eu tenho me desgastado nos últimos meses falando sobre alguns assuntos que às vezes não é muito pregado mesmo, ou muitos não estavam acostumados com alguns temas. Porém, eu entendo isso, que faz parte, é necessário para que a gente amadureça, dê respostas ao Senhor. E acredito que uma vida cristã abençoada passa por uma questão de uma vida cristã madura. A maturidade é que nos dá acesso à herança, ou seja, aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes deixamos de viver coisas melhores em Deus, como nós cantamos aqui, eu quero algo novo. Não porque Deus não quer nos abençoar, mas porque muitas vezes não estamos maduros para viver aquilo. Porque uma coisa é o seguinte, a salvação é pela graça, não tem a ver com mérito. Eu não preciso estar pronto para ser salvo, eu preciso crer para ser salvo. Porém, a vida abundante de Deus, porque a salvação ela não se resume somente à salvação da minha vida para ir para o céu viver na eternidade, mas a salvação ela envolve todas as áreas da minha vida. Eu sou salvo no meu espírito, mas eu sou salvo no meu corpo, eu sou salvo na minha alma. A salvação ela vai atingir a minha vida espiritual? Vai. A minha eternidade com o Senhor? Sim, é a garantia disso. Porém, a salvação também, e a palavra salvação ela envolve também todos os aspectos da minha vida. O meu casamento, os meus relacionamentos, a minha vida sentimental, a minha vida financeira, a maneira como eu trabalho, como eu conduzo a minha vida, como eu educo meus filhos, o meu papel na sociedade, tudo isso. Então a salvação é muito mais amplo do que apenas eu ir para o céu. Quantos estão entendendo? Diga amém. E nesses dias, meditando num texto, o Senhor me deu entendimento sobre algo que eu queria compartilhar com a igreja hoje. O tema dessa mensagem é uma vida saudável, é uma vida equilibrada. Lidando com gente, lidando com dificuldades, inclusive as minhas. Eu percebo que parte desses problemas é uma consequência de um desequilíbrio na nossa vida. E é assim a vida da gente. E eu queria ler um texto. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Paulo escreve algo. E eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Olha que interessante esse texto. Que o próprio Deus de paz, da paz, o santifique inteiramente. Em algumas palavras, integralmente. Diga, inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo, diga, espírito, alma e corpo, de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que esse texto mostra? Que o propósito de Deus na nossa vida não é parcial, é integral. O propósito de Deus é alcançar todas as áreas da nossa vida, todos os aspectos da nossa vida. O texto está deixando claro aqui, ele diz assim, olha, que o próprio Deus de paz o santifique. A palavra santificar significa separar, né? A palavra santificar quer dizer purificado, cuidado. Então está dizendo o seguinte, que o próprio Deus de paz cuide, santifique, separe, integralmente, ou seja, por completo, o seu corpo, alma e espírito. Nós somos seres triunos, ou seja, nós somos compostos de 3 partes. Quem faz o curso nosso aqui de terça-feira aprende sobre esse assunto. Nós temos uma alma, nós temos um espírito, nós possuímos uma alma e vivemos dentro de um corpo.
Cada uma dessas partes, ela tem um propósito específico na nossa vida. O nosso espírito é a parte onde o homem se relaciona com Deus. É a parte que estava morta por conta do pecado, mas foi regenerada pelo poder do Espírito Santo e pela palavra. E se conectou ao Deus Todo-Poderoso, e agora eu e Deus somos um pelo Espírito. Mas esse Espírito, ele possui uma alma. A alma é a sede das nossas emoções, é o nosso intelecto. É onde reside a nossa personalidade, o temperamento. E basicamente as emoções, resumindo assim. E o nosso corpo é aonde está a alma e o espírito. O nosso corpo é a nossa parte onde nós nos relacionamos com o mundo. Né? Você não sente frio na alma e nem calor na alma. Você sente calor no corpo, frio, dor. O nosso corpo é onde tem os 5 sentidos. A visão, o olfato, o tato, o paladar e assim por diante. Então, entender esse aspecto trino do homem é importante para que haja uma vida saudável. E, basicamente, o que eu percebo na vida das pessoas é que elas não têm entendimento disso. E por não ter entendimento, acabam ignorando alguns aspectos ou não entendendo. Não tem percepções de como lidar com cada uma dessas partes. E o próprio Senhor está dizendo que o propósito de Deus é que haja santificação. E no texto, no final, ele fala assim, para que vocês sejam preservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, tudo será tocado e ministrado pelo Senhor. Toda parte do homem, o ser integral. O propósito de Deus é abençoar todo o homem por completo. E eu percebo que muitas pessoas, por não entender, elas vivem uma vida desequilibradas. Então hoje, nessa palavra, eu quero ser bem pastoral e bem... como que eu vou usar a expressão? Bem direto, prático. Acho que é a melhor coisa. Eu quero ser muito prático hoje. E quando eu falo de praticidade, quando eu recebo uma palavra de praticidade, vai exigir de mim também uma atitude prática. Então, uma mensagem como a de hoje não é apenas para eu ficar contemplando. A mensagem que nos fazem contemplar, filosofar, meditar. Mas a mensagem de hoje, o propósito é que seja muito prática, objetiva. Mas ela vai exigir de você, no final dela, uma atitude também muito prática e objetiva. Você não pode pegar o que você vai receber aqui, levar para a tua casa e ficar apenas comentando com seu marido, com a sua esposa, seja quem for. Você vai precisar tomar uma atitude prática hoje. Quem está entendendo, diga amém. Por que o desequilíbrio? E para mim o desequilíbrio é o problema, é o que gera problemas. Então eu vou dar um exemplo. Você tem pessoas hiperespirituais. Homens e mulheres espirituais que oram, que entendem de Bíblia, que têm uma vida santa, irrepreensível. Mas por negligenciarem às vezes, ou só pensarem no lado espiritual, e negligenciam o cuidado do corpo, às vezes ficam doentes. E sofrem, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, sofrem com enfermidades que poderiam ser evitadas. Porque nunca cuidaram do corpo. Porque tem uma mente seguinte, não, estou nem aí. Não estou preocupado com nada disso. Ou você tem, por outro lado, pessoas que são fitness, ligadas em academia, alimentação. Não como isso, não como aquilo, me exercito. Sou sarado, sarada, mas espiritualmente, uma derrota, morta espiritualmente, ou com uma alma doente, gente com depressão. É possível você ver pessoas espiritualmente fortes, gigantes espirituais, mas com problemas emocionais profundos, não resolvidos,
porque não sabem lidar com isso. Então tudo isso é por quê? O desequilíbrio. Porque não entenderem que são compostos de 3 partes, sempre priorizaram um e negligenciaram o outro. E essa negligência faz com que a pessoa sofra as consequências da sua irresponsabilidade. Quem está entendendo, diga amém. Então eu queria falar hoje sobre isso. Primeira coisa é do nosso corpo. Você tem um corpo. Você não é um fantasma, você não é só um espírito. 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo, ele está falando sobre prostituição. E Paulo fala do dano da prostituição na vida do homem. E ele fala que a prostituição é um grande perigo para o homem. Mas no versículo 19, ele fala o porquê que a pessoa não deve se prostituir, que ela não deve adulterar, que ela não deve fornicar, porque isso traz um prejuízo para ela, porque ela tem uma responsabilidade. O texto diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Então, Paulo deixa claro que o nosso corpo é aonde habita o nosso espírito. É aonde o Espírito Santo habita. Porque agora o meu espírito e o Espírito de Deus é um só. Amém? Então agora eu e você somos casa de Deus. Lá no Antigo Testamento havia o tabernáculo ou o templo. Hoje não existe mais o tabernáculo e o templo, porque eu e você somos esse tabernáculo. Lá no Antigo Testamento havia um lugar físico aonde era necessário para que Deus viesse se manifestar, onde tinha a arca do Senhor no Santo dos Santos, aonde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas agora não. Por meio de Jesus, hoje o Espírito Santo habita dentro de nós e eu e você somos casa de Deus. Amém? Uns são uma casinha maior, outros são uma casinha menor, mas somos casa de Deus. Ok? Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhe foi dado por Deus? Quem foi que deu esse corpo para você? Você ganhou esse corpo. E o texto diz: e que vocês não são de vocês mesmos. Então eu não posso pegar aquilo que Deus me deu e sair usando de qualquer jeito. Essa casa aqui não é lugar para ficar habitando qualquer um. Não é um lugar de entrada e saída de pessoas. Por isso que Paulo condena a questão da prostituição. E ele coloca como um pecado que não é. Ele diz: não, pecado é tudo igual. Não é. O pecado da prostituição é um pecado muito pior. Que traz um prejuízo muito pior. Olha o versículo seguinte: vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. A gente acha que glorificar a Deus é vir no culto cantar. O nosso corpo, a maneira como eu cuido do meu corpo, como eu trato o meu corpo, diz o quanto eu glorifico a Deus ou não. Quando eu me prostituo, eu não estou glorificando a Deus. Quando eu pego esse corpo que Deus me deu, que foi comprado por um alto preço, e acho que meu corpo, minhas regras, faço o que quero, o que eu bem quero, esse corpo não é meu. Agora, perdão. A Bíblia diz que eu tenho que glorificar a Deus com o meu corpo. Ou seja, a maneira como eu trato o meu corpo diz o quanto eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus com o meu corpo. Eu não adoro o meu corpo, mas eu adoro a Deus com o meu corpo. Deixa eu explicar melhor. Cuidar do corpo é a nossa responsabilidade. Cuidar da nossa saúde é nossa responsabilidade. Então, exemplo, eu tenho uma casa. Já falei agora, né? Vou tirar férias, e as férias, uma parte dessas férias vai para fazer manutenção na minha casa. Porque a casa precisa de manutenção. Então você precisa estar arrumando um negócio, trocando um fio, você precisa estar sempre mexendo. Por quê? Porque se não houver manutenção, o que acontece? Deteriora.
E tem gente que tem problema com manutenção de casa, né? Então o chuveiro quebra o negócio, ele amarra com arame, e aquele arame fica ali, até sujo ali. Ele não faz manutenção, quebra o interruptor, ele deixa lá. Ele põe lá um fiozinho lá e uma gambiarra. Tem gente que a casa é uma gambiarra inteira. E tem gente que faz isso com o corpo dela. Ela não faz manutenção, ela não cuida. Então a casa de vez em quando precisa de uma pintura. Ela precisa de uma manutenção, ela precisa trocar uma coisa, uma outra coisa. Por quê? É o desgaste. Agora, o nosso corpo, nós temos que cuidar, ter o mesmo zelo. Não dá para só usar. Nós temos uma responsabilidade com o nosso corpo. Então, a maneira como você come, eu estou sendo muito prático aqui. A questão da alimentação, você é aquilo que você come. Eu não estou aqui declarando uma dieta. Não é isso. Isso é uma heresia. Não entro por esse caminho. Mas a Bíblia fala que Deus condena a glutonaria. Ou seja, nós temos que ser cuidadosos. Não estou falando que você tem que se tornar fitness, vegano, não comer açúcar, não tomar... Não estou dizendo isso, mas estou falando o seguinte, assim, seja cuidadoso também. Seja responsável. Já está mais do que provado que tem um monte de doença que é gerado por nosso tipo de alimentação. Você que é pai e mãe e só dá miojo para o teu filho, você é um irresponsável. Ontem nós tivemos um encontro aqui de criança, a gente estava comentando isso na hora do almoço. A indignação que a gente estava lá embaixo. Arroz, feijão, estrogonofe, com batata palha, salada. Essa era a comida do almoço. Um monte de criança. Eu não como. Eu não como feijão. Eu só como arroz. Eu falei, não, aqui vai comer o que tem. Aí teve um que falou, não, eu só como miojo. Minha mulher falou, meu filho, aqui você vai comer o que tem, te garanto. Mas a culpa é dos pais, a culpa não são das crianças. Então são os pais que fazem comida diferente para filho, que faz dieta diferente para filho, que é preguiçoso e fica dando miojo porque não quer cozinhar. E aí cresce essa geração ruim. Aí você vê umas crianças com umas olheiras, branca, pálida, mole. Eu estou falando isso porque eu estou cansado de ver isso. Nossos encontros é o tempo todo assim. Que a gente lida com criança. Então, como você se alimenta, fala como você cuida disso. Eu estou dizendo, mais uma vez, não estou dizendo para você virar vegano. Também acho, não concordo com isso. Estou dizendo mas estou falando para você ser cuidadoso. Quem está entendendo, diga amém. Prática de atividade física. Está mais do que provado. Eu não estou dizendo que você tem que virar um hiperatleta de correr 100 quilômetros, nadar 20 quilômetros. Eu estou dizendo de atividade física. De você entender os seus limites, mas cuidar um pouco melhor de você. Eu não estou falando que você tem que entrar numa academia amanhã, porque às vezes não tem um recurso para isso. Mas você tem no mínimo uma rua para andar. Hoje, obesidade é tratado como doença. E isso mata. Isso traz N problemas. Mas a gente não cuida. As pessoas são negligentes. É importante fazer como uma casa, eu estou fazendo a analogia de uma casa, manutenção preventiva. O que é manutenção preventiva? Eu não espero quebrar, eu arrumo antes. Eu cuido antes. Vou dar alguns exemplos aqui que eu fico chocado com as coisas que eu ouço, porque eu sou muito criterioso para algumas coisas. Qual foi a última vez que você fez um check-up na tua vida? Principalmente quem passou dos 35, 40. Ou nunca fez? Eu não vou nem em médico. Você, mulher, qual foi a última vez que você fez exame de mama? Você sabia que o câncer de mama é o que mais mata, o câncer que mais mata no Brasil? E você sabia que é o câncer mais fácil de ser tratado?
Homens, você foi correr atrás depois dos 40, de fazer exame de próstata? Ah, não, eu sou macho. Ninguém mexe em mim. Primeira coisa, você não vai ficar, ninguém precisa mexer em você, é só fazer um exame de sangue inicialmente. E se for necessário, meu irmão, é melhor um dedo do que um caixão. Porque é o segundo câncer que mais mata no Brasil. E é um dos cânceres mais fáceis de ser tratado. Mas sabe, a negligência. A falta de responsabilidade. Porque deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Quando você não cuida de você, você está sendo irresponsável com aqueles que você ama. Por que você precisa cuidar de você? Porque existe pessoa que te ama. E é uma irresponsabilidade nossa. É um egoísmo. Porque quem sofre são os outros que amam a gente. Que vão padecer junto. Que vão sofrer pela nossa irresponsabilidade. Eu não estou dizendo que uma hora vai chegar para todo mundo, mas existe sofrimento que é possível ser evitado. Porém, a irresponsabilidade das pessoas de entender que ela tem responsabilidade com o outro. Você que é casado, você tem uma responsabilidade com seu marido, com a sua mulher, com seus filhos. Então, se você não cuidar de você, quem cuida de você sofre. Por negligência. O seu corpo, ele é sua responsabilidade. Aí depois você fica orando para Deus resolver um problema que foi a sua irresponsabilidade que causou. A Bíblia diz que Deus é glorificado por meio do nosso corpo. Então, cuidar de nós é uma responsabilidade. Agora, glorificar a Deus no seu corpo não é mostrar o seu corpo, é cuidar do seu corpo. Segunda coisa, falei de corpo. São coisas básicas, mas negligenciado pela maioria das pessoas. Eu não estou falando que você tem que correr para médico, ficar correndo atrás de médico. Não, estou dizendo o seguinte, cuidado, evitar algumas coisas. Você tem uma responsabilidade. Porque às vezes você vem para a igreja e acha que aqui é só espiritual. Não é só espiritual. Para que eu tenha a minha atividade espiritual, eu tenho que ter uma condição física boa. Sabia disso? Uma condição física. Vem no encontro como de ontem. Sobe escada, desce escada, vai para lá, vai para cá. Chegamos aqui 7 e pouco da manhã, saímos daqui 5:30 da tarde, 6 horas da tarde. E sobe, e desce, e carrega, e faz, e isso, e aquilo. Se você não tem nenhuma condição física, você já no meio do caminho já está esbarrando. Aguentando. Cuidado. Segunda coisa, você tem uma alma. Você precisa entender, a alma é a sede das suas emoções. Agora olha 3 João capítulo 1. Olha a orientação de João. Ó presbítero ao amado Gaio, a quem amo de verdade. Gaio é uma pessoa que está escrevendo. Ele fala assim, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como bem vai a sua alma. Então veja que João, o apóstolo que escreveu o Apocalipse, a revelação do Apocalipse, ele traz uma orientação bem prática. Falou, Gaio, eu estou orando por você e que você tenha saúde. Como é saudável a sua alma? Ele atrela a condição da saúde da alma à condição da saúde do corpo. Por quê? Porque hoje a psicologia já explica isso. Que uma coisa está atrelada à outra. Que uma alma saudável vai gerar um corpo saudável. E uma alma doente vai gerar um corpo doente.
Então, ter uma alma saudável é fundamental, porque grande parte das doenças também causadas, físicas, há uma explicação. Antigamente se usava uma expressão psicossomática, eu acho que não usa mais, né? Não é, né? Não usa mais essa expressão, mas é um conceito, que eu estou aqui só e não é meu papel ensinar muito a respeito disso. Eu não sou psicólogo nem médico. Eu estou explicando como pastor. É fato. Exemplo, quem aqui às vezes passou um nervoso tão grande que às vezes deu desinteria, dor de cabeça? Quem aqui já passou alguma coisa assim? Mas peraí, não é físico a desinteria ou a dor de cabeça? E o seu nervoso não foi na alma? Porque uma coisa está atrelada à outra. Os médicos já explicam que boa parte de pessoas que têm câncer, ou AVC, que é o derrame, é por conta de problemas emocionais. Mágoas, ressentimentos. Tanto que os hospitais hoje todos trabalham com médico e psicólogo do lado. Já chega o médico e psicólogo praticamente. Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra. Então, cuidar da alma é primordial. Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Proteger a alma, saber lidar com essa alma. Isso aqui é fundamental para a sua saúde. Olha, ixi, eu não coloquei o versículo. É Timóteo. Acho que é 1 Timóteo. 1 Timóteo. Deixa eu achar aqui. Vocês sabem qual que é esse versículo? Você achou? Atente bem para a sua alma. Podia ter me perguntado antes também, né, abençoado? Vamos lá. Eu não anotei aqui do versículo, o lugar, mas eu vou achar. Paulo orienta Timóteo assim, ó, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo como aqueles que te ouvem. Então, olha a orientação de Paulo. Atente primeiro para a sua vida, depois para a palavra, depois para a doutrina. Ele não está dizendo para ele ser negligente com a sua vida. Fala, cuida de você primeiro. Quando você anda de avião, eles orientam. Se houver uma descompressão e cair a máscara, e você tiver com criança, o que você faz normalmente? Ah, vou colocar na criança. Aí você desmaia, aí é você e a criança. Então primeiro você põe em você, respira, toma consciência e vai ajudar quem precisa. E não o inverso. Mas tem gente que não. Primeiro você cuida de você. E eu não estou falando de egoísmo, eu vou chegar nesse ponto. Mas tem gente que também que não pensa em si. Ele precisa entender que ele é uma alma, ele precisa de cuidar de circunstâncias na vida dele. Você precisa aprender a lidar. Quando eu lido com pessoas, eu lido com a pessoa nos 3 aspectos. Então eu preciso entender que tem coisas que eu vou atingir no espírito, eu vou atingir no corpo e vou atingir na alma. O discipulado passa por isso. 1 Timóteo 4,16. Obrigado. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Ele fala assim, porque quando você cuidar de você, você vai ter condição de cuidar bem de você e dos outros. Mas como que você vai cuidar dos outros se você não cuida nem de você? E onde está o desequilíbrio? Vou dar um exemplo. Você tem pessoas que são extremamente egoístas, que só pensam em si. Ok? Ela não está preocupada com ninguém. Ela só pensa no umbigo dela. Os outros que se lasquem. Gente assim morre sozinho. Porque ninguém aguenta. Normalmente quem aguenta é mãe. E olhe lá. E só. Porque não dá para conviver com gente egoísta, que só pensa em si. Porém, o outro extremo também é perigoso. E para mim é o que mais acontece também.
Que é gente que só pensa nos outros. Ele quer cuidar de todo mundo, ele quer salvar o problema, ele quer resolver o problema de todo mundo. Então ele quer resolver o problema dele, ele quer resolver o problema dos parentes dele, ele quer resolver o problema das criancinhas lá da África, ele quer resolver o problema dos cachorros da cidade, ele resolve o problema de tudo, mas não resolve dela. Porque não dá tempo para cuidar dela. Normalmente, você já viu gente assim? Normalmente é descabelada. Pode ver. Normalmente aqui, eu não estou falando em tom pejorativo e nem preconceituoso. Mas é gente tudo descabelada, tudo mal arrumada, porque não dá tempo. Ela quer carregar o mundo nas costas, e é gente que vive sobrecarregada. Com problema de depressão, síndrome do pânico, cheio de problemas emocionais, e acha que se fizer isso, ela vai resolver o problema dela, mas não está dando conta. Vive cansada, sobrecarregada, no limite do limite. Por quê? Porque quer abraçar todo mundo, quer abraçar o mundo, quer carregar tudo. Mas esquece de si. Não atenta nem um pouco para si. Não sabe ter um momento, não, sempre tem gente do lado, nunca consegue estar sozinho, não consegue ter um tempo para si. Não se cuida. Ah, mas não posso, não tenho tempo, não tenho recurso. Mentira, é porque gasta tudo que tem, todo o tempo, todo o recurso nas outros. E não sabe dividir, não sabe equilibrar a coisa. Eu vi pessoas aqui na nossa igreja, liderando célula, carregando célula nas costas. Falei, mas quem falou para você fazer isso? Não, eu vou pegar todo mundo, vou passar na casa de todo mundo e vou trazer para a célula. Eu que vou dar comida para todo mundo, eu que vou pôr gasolina para todo mundo, eu que vou pagar encontro para todo mundo. O que aconteceu com esses líderes? Todos desistiram. Por quê? Porque não dá conta. Nenhum momento e nenhum treinamento nós falamos que tem que carregar todo mundo nas costas, que tem que pagar tudo para todo mundo. Um dia desses o líder falou, pastor, mas na minha célula ninguém leva lanche. Se eu não comprar lanche, se eu não fizer isso, não tem. Falei, então não tenha, faz um café e fala, irmãos, olha, pela negligência de vocês só tem o café. E compra uma bolacha de água e sal, que é baratinho. Aí constrange os irmãos, fala, irmãos, agora vocês têm que trazer, se vocês quiserem comer, senão é o que eu posso. Não, eu vou pegar o meu carro e vou atravessar a cidade pegando, fazendo a lotação. Pondo 18 pessoas dentro do Uno. Quando chega na porta da cela, parece um carro de palhaço de circo, vai saindo. Pastor, eu já fiz isso. Uma vez ou outra, vamos fazer. Mas viver assim, não dá conta. Estou falando aqui para os líderes. Pastor, mas se eu não buscar, não vai. Então alguma coisa está errada. Mas é o mesmo que você não busca, não vai, mas que passeia. É o que vem para o parque sozinho, atravessando lá do outro lado da cidade a pé. Mas para ir numa célula, num culto, não aparece, porque é longe. Falei, peraí, tem alguma coisa errada. Então você cuidar de si é fundamental. Olha Atos 20, 28. Cuide de vocês mesmos e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastoreares a igreja de Deus que ele próprio comprou com o seu próprio sangue. Esse texto me ajuda muito na minha vida pessoal. Primeiro, antes de eu pastorear o rebanho, primeiro eu vou cuidar de mim. Eu preciso entender isso. É evidente que há momentos que eu tenho que vai exigir mais para os outros. Mas tem momentos que eu preciso, menos. Quando eu chego aqui para a igreja e falo, irmãos, eu vou tirar férias e, por favor, não mande mensagem dizendo, olha, pastor, eu sei que você está de férias, porém, eu não estou sendo aqui indelicado. Eu só estou falando para vocês, é isso que eu quero praticar. E a igreja precisa aprender, e você precisa fazer isso. A minha orientação para quem anda comigo, eu falei, pastor, mas tem discipulado tal dia, tem célula tal dia, tudo bem, ótimo, a gente tem essa atividade e quem convive comigo sabe que a minha vida é também, todos os horários e dias são exigidos de mim, mas tem que ter o dia para a família, o dia para o casal.
Ah, segunda-feira é o meu dia, não marco nada, não invento moda. É o meu dia que eu vou ficar em casa, vou assistir Netflix, vou comer pipoca, eu vou levar, sei lá, eu vou ficar em casa. É o dia com a minha esposa, é o dia com meus filhos. Tem que ter esse tipo de equilíbrio. Não, só trabalho, eu só trabalho, a empresa exige de mim, eu só trabalho, porque o negócio exige de mim, eu saio de casa às 5 horas da manhã, chego em casa às 9 horas da noite, porque eu tenho que pagar as contas, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que comprar o carro, a casa. Aí você compra tudo, você compra uma linda casa, você compra um lindo carro, você tem tudo, aí quando seus filhos crescem, tudo foge, porque não tiveram pai e mãe, tiveram quem pagava a conta. Aí você fica com casa e carro, sozinho, porque não desfruta de relacionamento. Você precisa entender a importância da alma e de como a alma trabalha. A alma precisa estar satisfeita. Mas o que satisfaz a alma não são coisas, vamos colocar assim, o que satisfaz a alma são momentos e não coisas. Deixa eu colocar desse jeito. Eu não me lembro muito de presentes que eu ganhei na minha infância. E olha que eu ganhei muito presente. Muito mesmo. Brinquedos. Porém, as coisas que mais marcaram a minha infância foram os momentos com meu pai e com a minha mãe. Foi quando meu pai levava a gente tudo para pescar. Na beira da represa Billings, lá em Suzano, entendeu? Acampar. Que eu ia pegar traíra de noite. Foi os momentos que eu fui caçar rã com meu pai. Pega a rã, corta a cabeça da rã, come a rã. Eu fui menino raiz, não Nutella. Entendeu? Foram momentos como esse. De levar para passear no zoológico. Meu pai, me lembro, quando meu pai me levou no play, até hoje eu me lembro disso, estava banguelo, 5 anos, 6 anos, né? Eu tenho as fotos para provar, mas não vou mostrar. Então devia ter, isso aí, eu devia ter 5, 6 anos, estou falando de 81. 81. Meu pai me levou no Play Center. Quem já foi no Play Center aqui? Vocês são velhos. Fui no Play Center. Andar de barco viking. Essas são as memórias que eu tenho, de momentos. Mas eu não me lembro muito de presentes que eu ganhei. Porque momentos marcam. Ok? Isso é importante. Isso é bom para a alma. É isso que traz identidade. Nós precisamos entender que nós, como família, precisamos ter momentos como esse. É saudável. Qual foi a última vez, marido, esposa, que vocês saíram e foram comer fora? Jantar, qual foi a vez que você preparou? Porque tem gente que é assim, ela casa, faz festa bonita, faz a viagem lá da lua de mel e depois disso acabou. Não sabe mais fazer outras lua de mel. Não tem mais romantismo, porque agora não precisa, já está lá à disposição. Não, ele acha que ele já paga as contas e que está bom. Por que a mulher fica com frescura de jantar? Come em casa que é mais barato. Sim, claro que comer arroz, feijão e ovo em casa vai sair muito mais barato. E claro que comer no restaurante, dependendo do restaurante, é muito mais... Agora, sair para jantar, deixa eu falar um negócio aqui, mas vai ser propaganda. Não quero fazer propaganda contrária. Mas não é levar lá no bandejão. Você entende? Você precisa entender o que é gasto e o que é investimento. Gasto é algo que você faz e não tem retorno. Investimento você sempre terá retorno. Um jantar romântico te dá retorno. Às vezes não é no mesmo dia.
Que é que nem investimento. Você joga lá para frente, mas vem com juros. Mas é retorno. Quantos estão entendendo? Eu estou sendo muito prático hoje, irmão. Porque são coisas como essa que têm afetado a vida de pessoas, não são coisas grandes. Às vezes o problema de muito casamento não é o adultério, não é a pornografia. Às vezes o casal não tem problema com isso, mas também não tem essa coisa básica. Que é andar na rua de mão dada. Parece uma coisa boba, mas isso faz diferença para muita gente. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para ir num restaurante chique. Então faça algo que vale a pena. Faça em casa. Mas faça. Não é catar o prato de comida e sentar na frente da televisão. É o compartilhar, é o conversar. Em casa a gente pratica defesa pessoal. Então os 4, né, eu, minha mulher e minhas 2 filhas, praticamos academia, Krav Maga, defesa pessoal. Nós fazemos isso juntos. O treino tem que estar junto. A gente nunca faz sozinho, separado. O treino é sempre junto. Por que nós fazemos isso? Primeiro, preciso ensinar minhas filhas a se defenderem. Mas, brincadeira. Por que nós fazemos isso? Mas faz parte. Segundo, porque nós temos uma atividade em família. Porque nós vivemos integralmente na vida da igreja, né? O tempo todo. Então essa é a nossa vida, é o nosso ministério, mas é o nosso trabalho, é o nosso assunto. Então nós temos algo fora dessa vida, desse mundo de igreja. Então isso que acontece, faz uma atividade específica para nós, porque como pastores de igreja, a gente sempre está com gente. E às vezes não consegue ter o tempo nosso, porque o tempo todo tem gente com a gente. Então a gente precisa ter um tempo nosso. Segundo, nós temos assuntos que não são da igreja. Então a gente conversa sobre treino, sobre as coisas que acontecem no treino, sobre o assunto que a atividade nos dá, que não tem nada a ver com a igreja. Então a gente tem assunto. Por quê? Porque muita família, o que acontece? Às vezes os pais e os filhos não se comunicam porque não tem assunto, porque eles começam a viver vidas diferentes. Então não tem assunto. Os assuntos do adulto é de adulto e o assunto de criança é de criança, às vezes. Então você precisa ter assunto. Então a gente acaba conversando de assuntos que a gente sabe, todo mundo está ali e estamos falando. Quantos estão entendendo? Então é importante você ter esse entendimento. Quando você faz assim, e você fala assim para os seus filhos, olha, hoje, ou sei lá, semana que vem, nós vamos numa pizzaria comer uma pizza. É claro que se você colocar no papel, sei lá, comprar uma pizza, ou comprar uma massa e fazer lá em casa, vai sair mais barato. Mas o fato de você sair de casa, sentar numa mesa, isso traz algo para a família. Agora, pastor, eu não tenho dinheiro para ir no restaurante, não tem problema, eu me lembro, estou falando aqui de exemplos do meu pai. Meu pai saía com a gente para passear, e ele também não tinha tantos recursos. E eu me lembro até hoje da cena de meu pai acordando, fazendo uma coisa que eu amo até hoje, pão com ovo mexido. Aí ele punha dentro do... Aí ele embrulhava e levava na sacolinha para a gente passear, e a gente sentado lá no passeio, comendo pão com ovo. Aí o pão fica macio, molinho. Ai, que delícia. Para quem está com fome agora. Esses dias falaram, pastor, para de falar de comida no culto da manhã. Mas é uma delícia. Pão com ovo. Mas meu pai fazia de um jeito que aquilo virava mais do que um McDonald's. Você entende a importância, você que é pai e mãe? Quantos estão entendendo? Diga amém. Agora, como que eu cuido bem da minha alma? Primeiro, você precisa ter inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Fala-se muito disso hoje, né? E acho muito importante. Mas
Paulo, ele definiu inteligência emocional como um dos frutos do Espírito, lá em Gálatas. Domínio próprio. Eu não quero simplificar algo que não é tão simples, porém, eu quero deixar mais fácil. Inteligência emocional é domínio próprio. É você saber lidar com as suas emoções, é saber controlar, é saber administrar. É não ser uma pessoa explosiva ou deixar que qualquer coisa te exploda. É você saber aprender a lidar com palavras e circunstâncias que não te ofendam tanto, que não te machuquem tanto. Você aprender a relevar mais, a ser mais maleável, do que ficar levando muito a ferro e fogo as coisas. Qualquer coisa que fala, qualquer coisa que faz, e qualquer coisa e você fica mal, e fica ali meditando, e falar, e você fica ali, passa dias remoendo aquilo, porque você não soube lidar com uma palavra, às vezes uma crítica, sabe? Você precisa aprender a descansar em Deus. Inteligência emocional é isso. É aprender a não sofrer tanto. Como que eu cuido bem da minha alma? Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. Ou seja, ter um coração sem ofensa. Tem gente que é muito melindrosa e ela precisa ter essa consciência e você precisa orar a Deus e falar, Deus, me ajuda. É muito melindrosa, qualquer coisa machuca, qualquer coisa ofende, sabe? Ai, porque falou comigo desse jeito, porque se tivesse falado de outro jeito, a gente tem que parar de ser assim, gente. Qualquer coisa ofende. Quantas vezes eu vou resolver coisa com gente que está machucada? Não, pastor, não foi o que falou, mas foi como falou. Irmão, mas você tem que entender o outro lado. Às vezes o outro lado estava meio nervoso, falou de um jeito. Você precisa também ser menos melindroso. Não, porque, falou, mas o jeito que falou, levantou a sobrancelha, eu vi o que quis falar. Poxa vida. Mas você viu? Viu meu post e nem curtiu. Estou ofendido. Porque não deu like. Oh, meu Deus, onde nós vamos parar? Poxa, no meu aniversário não me ligou. Meu Deus, você ligou no aniversário de todo mundo? Todo mundo tem obrigação conosco? Não, a pessoa tem... Nossa, não me levou um presentinho. Não, às vezes esquece. Eu falo porque eu esqueço. Eu esqueço. Às vezes o que me ajuda muito é Facebook. Facebook me salva. É o aniversário do irmão, vamos lá. Então, tem gente que ofende por qualquer coisa. E fica machucado, melindroso, não quero. Vive magoado com os outros, ressentido com os outros, chateado com os outros. Outra coisa que ajuda a cuidar bem da nossa alma. Relacionamentos saudáveis. Você precisa discernir isso, irmão e irmã. Você que está me ouvindo. Existem relacionamentos que te elevam, mas tem relacionamentos que te abatem. Você precisa. E tem gente que não consegue dizer não, tem gente que não consegue colocar limites. Eu costumo pensar o seguinte, você não pode reclamar daquilo que você aceita. Conversava agora há pouco com o Gabriel, um pouco antes do culto. Ele estava lá no meu gabinete, tomando café. E aí, nós estávamos conversando sobre um assunto parecido e eu falei, eu não consigo me sujeitar a certas circunstâncias, que eu não me sujeito. Então, exemplo, hoje, eu não frequento ambientes onde eu sou tolerado, eu só frequento ambientes onde eu sou celebrado. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que, o pastor irmão, o pastor... Mas também eu não vou ficar em ambiente onde tem gente virando nariz para mim. E se virar nariz para mim, também que se lasque. Mas também não vou morrer por causa disso. Mas eu também não vou ficar forçando a amizade. Você está entendendo onde eu quero chegar? Às vezes você fica forçando com quem te machuca. Você fica forçando com quem já te ofendeu. E às vezes você está querendo situação porque você precisa entender o seguinte. Tem gente na nossa vida que vai chegar perto e tem gente que vai chegar para longe. A vida é assim. A unção, ela atrai. Mas a unção espalha.
Há níveis de unção na nossa vida, há momentos da nossa vida e que por conta daquilo que nós estamos vivendo, vai atrair pessoas para caminhar conosco, mas também vai pôr para fora. Porque tem pessoas que naquele nível não conseguem mais andar com a gente. E você precisa entender essa dinâmica da vida. Não estou falando de arranjar briga com todo mundo, mas precisamos admitir certos aspectos. Não dá. Quando eu era menina, eu fazia coisa de menino e brincava com menino, mas agora eu sou homem, não tem coisa, não dá. Tem relacionamentos que não cabe. Eu não estou falando de querer gente que só bate a mão nas minhas costas, que seja só legal comigo, que diga amém para tudo que eu falo. Não, estou falando de gente verdadeira, genuína. Que vai sim, conforme o tempo, o relacionamento, a liberdade, vai falar. Eu tenho uma equipe que fala, tem irmãos que falam, e às vezes eu peço para falar. Porém, tem gente que está ali só para te machucar. E eu estou falando isso com muita liberdade, porque eu não tenho problema. Então não estou mandando recado para ninguém. Porque às vezes o pastor está mandando recado para alguém, não estou. Não preciso disso, nunca fiz isso, não vai ser agora. Mas nós precisamos aprender a ter relacionamentos que nos exaltem, relacionamentos espirituais que nos ajudem. Agora tem irmãos, pelo amor de Deus, relacionamento deles só com gente que não é crente. Só com gente derrotada, só com gente espiritualmente destruída. Como que você vai ficar se relacionando de forma mais íntima, de forma mais pessoal, com gente que espiritualmente não quer nada com Deus? Eu não estou dizendo de ser amigo só de crente. Não. Mas eu estou dizendo que existem limites. E também ambientes saudáveis. Ambientes saudáveis. Existem ambientes que não são para nós, que não cabe a nós. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Existem ambientes na vida de um homem e de uma mulher de Deus que não cabe para nós e nós precisamos entender. É duro às vezes, mas é uma realidade da vida que não dá. E nós precisamos discernir isso. E entender que existem ambientes que são saudáveis. O ambiente de igreja, o ambiente de comunhão, o ambiente de família, são saudáveis. Como eu disse, quando você viaja, quando você passeia, quando você faz isso, tipo de lazer, com a sua família, com a sua esposa, você está investindo não somente na sua alma, mas na alma de quem está próximo de você. Quando você está entendendo, diga amém. Isso é cuidar da alma. Eu não estou falando que você tem que viver agora um eterno viajante, que também não. Você tem propósito, você tem vida para fazer. Mas equilibrar. É como eu falei, tem gente, tem marido e mulher aqui que não sabe o que é passear, não sabe o que é tomar um sorvete. Não sabe o que é ir jantar fora. Ah, pastor, não posso, não pode agora, mas junta um dinheirinho, vai levar no restaurante, mas não é bandejão. Ah, vou te trazer aqui para comer romântico. Aí vai naqueles bandejão. 35 mil pessoas comendo ao mesmo tempo. Sabe aquelas paradas de caminhoneiro? Não, isso não é romântico. Pesquisa. Eu falo porque eu faço isso. Eu pesquiso. Fico vendo onde tem um restaurante legal. Sem filho. Porque tem gente que quer carregar filho, sogra, mãe, papagaio, o cachorro, o gato, o rato de estimação. Tem lugar para isso, tem lugar que não é para isso. Tem lugar que é só você e sua esposa, tem lugar que é só você com seus filhos. Os seus filhos não vão dividir você com outros, eles precisam estar só com você. Você precisa entender que há momentos de exclusividade. Da mesma forma que Deus quer exclusividade conosco, nós precisamos entender que há pessoas que querem exclusividade, principalmente esposa, marido e filhos. Nós precisamos entender essa dinâmica. Por isso que alguns sofrem. Ele quer levar tudo, quer carregar tudo, ele não consegue ficar sozinho. Tem casal que não sabe sair sozinho, porque acha que não tem assunto. Quando está com os outros, conversa, fala, e quando sai sozinho, fica um olhando para cada outro. Cri, cri, cri.
Quando eu saio com a minha esposa, né, eu tenho o hábito de ficar prestando atenção, não tem jeito. Às vezes eu vejo o casal que senta, fica os dois. Ontem eu fui pegar uma pizza numa pizzaria, falei, vamos comer em casa. Vamos pegar pizza e comer em casa, a gente está cansado, vamos ficar. E aí eu fiquei olhando, esperando a pizza, fiquei olhando. Tinha um casal que estava os dois no celular, assim. Eles não se conversavam. Porque tem casal que não sabe ter assunto. Entendeu? Nem que seja para falar mal dos outros, mas conversa. Brincadeira. Edita. Mas você está entendendo? Quem é casado, está entendendo? Você precisa ter assunto. Quando você sai, assunto. Agora o assunto, administre o assunto. Estou dando um curso de casais aqui hoje. Porque eu sou casado, pô, eu sei o que é isso. Às vezes eu saio com a minha esposa e a gente fica falando de filho só. Não, vamos falar de outra coisa, meu Deus. Vamos falar de igreja. Não, de igreja também não. Vamos falar de discípulo. Não, de discípulo não. Vamos falar do quê? A gente fica pensando, vamos falar do quê? Falar mal de alguém não é o momento para falar mal dos outros. Mas você vai, entendeu? Você vai ali naquela dinâmica. E por último, não menos importante, o Espírito. O Espírito é onde você se relaciona com Deus. E eu quero ser muito prático no Espírito. Oração, leitura da Bíblia, ouvir palavra e ser igreja. Você quer ter uma vida espiritual saudável? Oração. Leitura de Bíblia. Não seja negligente com isso. Ouvir palavra, estar aqui sentado, ouvindo, se alimentando. E ser igreja. Você é daqueles que vai para a igreja ou você é a igreja? Porque só assistir apenas os cultos de domingo é um desperdício de talento. Então, ser igreja, praticar igreja, isso é saudável espiritualmente. Você sentar e ouvir, você sentar e aprender é fundamental. Mas você quer ver o dia que você vai crescer, o dia que você puder sentar para ensinar. Você puder discipular alguém, cuidar de alguém, falar para alguém. Eu não estou falando que você precisa ensinar numa escola, teologia profunda, sistemática. Ficar discutindo sobre Calvino e Armínio. Não. Eu estou falando de você ir lá e falar do amor de Deus, ensinar a Bíblia. Pastor, mas o que eu sei, o que você tem, pode ajudar alguém. Costumo dizer para a minha equipe. Às vezes você acha que você não tem nada, mas um copo d'água num deserto resolve a vida de alguém. Um copo d'água num deserto resolve a vida de alguém. Às vezes você tem um copo d'água, mas esse copo d'água pode saciar a sede de alguém lá fora. Às vezes você não pode liderar uma célula porque não tem condição, porque não tem tempo, isso e aquilo, mas você pode cuidar de um. Você pode ajudar um. Vou falar de vocês dois, Gerciane, que é o casal lá de Limeira. Toda quarta-feira agora eles estão indo na casa de um casal ministrar a palavra. Então na sexta-feira está comigo, na quarta está lá com o casal ministrando a palavra. E eles falam, nossa, como é legal, você cresce, você aprende, porque eles vêm com assunto que você não sente, depois você vai estudar, e você fica lendo, porque aí você se prepara para falar alguma coisa. Porque quando você cuida dos outros, você cresce. Quando que você entende maturidade? Depois que você tem filho. Não é assim? Porque filho te obriga a crescer. Quando você gera, quando você cuida, ele obriga você a crescer. Então isso que é importante. Ser igreja, eu estou falando é disso, é de glorificar o Senhor por meio daquilo que eu faço. Então eu oro, eu me relaciono com Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu leio a Bíblia, eu entendo o coração de Deus. Eu ouço palavra, eu sou edificado em fé, eu aprendo, eu recebo ferramenta, eu recebo armas espirituais, direcionamentos, e eu vou praticar igreja. Essa é a dinâmica. Eu quero concluir fazendo uma pergunta. Hoje, depois de tudo que você ouviu, eu quero encerrar assim, a banda não precisa subir.
Mas hoje, o que você pode fazer para mudar tudo isso? Eu queria te dar 1 minuto para você pensar nisso. O que você pode fazer para mudar isso? Em relação ao seu corpo, o que você precisa fazer a partir de hoje? Para que você seja mais responsável por aquilo que Deus te deu e você glorifique o Senhor no teu corpo. O que você pode fazer com a sua alma? O que você pode fazer em relação a isso? De forma prática. E com o seu espírito. Volte a orar. Acorde um pouco mais cedo. Ou vá dormir um pouco mais tarde. Separe um momento. Crie uma disciplina. Agora deixa eu te falar uma coisa. E eu queria encerrar com isso para orar com a igreja. Para liberar os irmãos. Não dá para ser equilibrado se não for organizado. Repete comigo. Não dá para ser equilibrado se não for organizado. Todo desequilibrado é desorganizado. Então você precisa aprender a organizar a sua vida. Por isso que eu falei no começo. Não dá, essa mensagem não é contemplativa. Não dá para você ir para sua casa, comer um macarrão com frango e ficar só pensando. Você vai ter que pôr isso na prática, no papel. O que eu melhoro? A minha orientação era que você colocasse no papel corpo, alma e espírito. Eu estou falando aqui de coisas que eu fiz. Eu já fui muito desequilibrado. Aí eu era pastor, né? Sou pastor há muitos anos. E muito intenso no Senhor, mas fiquei doente. Comecei a ter problemas de saúde, gastrite, gordura no fígado, estresse, treme o olho, comecei a engordar, não cabia mais nas roupas. Aí, uma coisa vai levando na outra. Aí autoestima, alma cansada, sobrecarregada, sempre cansado, sempre acordava cansado, passava o dia cansado. Tinha um dia que eu falava, meu Deus do céu, você estava com peso. Aí um dia Deus me ensinou esse conceito. E aí eu comecei a fazer uma agenda. A minha agenda era bem assim, corpo, alma e espírito. Então eu fazia a minha agenda e organizava a minha agenda para cada área da minha vida. Porque se você não fizer agenda, você não consegue. Exemplo, eu vou cuidar, eu vou para a academia. Se você não se policiar, você sempre vai arranjar alguma coisa. Lazer. Por isso, sabe por que a maioria não tem lazer? Sabe por que a maioria às vezes não consegue ter um tempo com a família? Porque ele não programa, ele acha que isso é uma atividade tão assim que, não, na hora que der eu faço. E nunca dá. Estou errado, igreja? Então você tem que planejar. Você tem que planejar sair com a sua esposa. Eu estou planejando, nessa quinta-feira eu vou sair com a minha esposa, vou levar ela num restaurante que eu descobri em São Paulo, que ele roda assim, lá no alto, na torre, ele fica rodando. Você janta assim, dessa forma. Então, se vocês verem as postagens, eu estarei lá. E não me sigam. Eu não quero ver gente lá, ovelha. Se você aparecer lá, eu jogo você lá de cima. Não, pastor, estou aqui, vamos sentar junto. Não. Eu já reservei para 2, não para 3, nem para 4, 5. Cabe 8, não quero saber, só eu e minha esposa. Então você tem que planejar. Já pesquisei, liguei lá, agendei. Já preparei até a agenda da minha esposa. Já calculei o período dela. Você tem que pensar em tudo. Seja inteligente. Então é isso que você tem que fazer. E aí comecei a fazer uma agenda desse jeito. Então a minha agenda hoje é automática. Eu já começo a semana sabendo o que eu vou fazer, quando que eu vou fazer as questões espirituais, quando que eu vou cuidar de gente, quando que eu vou estar com a família, quando que eu vou estar na academia. Já tem uma agenda pronta. E eu não coloco, mas tem que... Não, está ali, não posso. É claro que eu sou maleável com isso. Mas a gente tem cumprido essa agenda. Isso tem feito bem para mim
Tenho feito bem para minha família e eu quero que faça bem para você. Então a pergunta agora é a seguinte: o que você pode fazer de fato? Que você pode tomar uma atitude hoje para você mudar a sua vida? Eu quero te desafiar hoje a sair daqui e falar assim: essa semana eu vou colocar alguma coisa em prática. Eu vou separar, vou sentar, vou organizar, vou fazer. E não coloca coisas grandes, não. Aquilo que você pode essa semana. Né? A Bia voltou para a academia, né? Então ela fica lá nas correrias dela. Carlão, fica com o filho. Às vezes até a gente fica com os filhos dela, só para ela ir na academia. Se tiver amigo assim, ajuda. Põe ele na agenda também. Entendeu? Eu estou dizendo o seguinte: você precisa fazer isso. Quantos estão entendendo? Diga amém. Sai daqui com o propósito de mudar a sua história nesse aspecto.